Sou Roberto Troian, participo de uma sociedade chamada Maçonaria, com a qual eu tenho a honra de estar há 50 anos praticando ativamente a ela, e venho aqui, junto com o nosso convidado que apresento na sequência, com o intuito de desmistificar perante a sociedade civil, de onde todos nós somos originários, o que seja tal de maçonaria, que possui várias interpretações. Para isso, nada melhor do que termos a nossa presença, o nosso representante maior aqui no estado do Rio Grande do Sul, querido Marcos Vinícius Bortolotto, nosso grão-mestre, que acima de tudo é amigo pessoal e que a gente tem nele um caminho firme no desenvolvimento dessa nossa maçonaria, que nós chamamos de visão de futuro. Porque esse jovem, constatem na jovialidade dele, na capacidade dele, será capaz realmente de levar à sociedade essa desmistificação. Apresento, pois, com muito prazer, com muita honra, o nosso grão-mestre, Marcos Vinícius Bortolotto, volto a falar, que na ausência, que por sinal não pôde estar presente o nosso grão-mestre adjunto, o Cássio Wilbrich, mas seguramente não faltará a oportunidade para ele também estar. Muito obrigado, Troian. Que felicidade estar com vocês hoje, estar contigo aqui. Falaste muito bem, né? Além de nós sermos conhecidos como irmãos, né? Porque a maçonaria é muito isso, né? Ela fala que todos os seus membros são irmãos, né? Uma família, uma comunidade maçônica, mas mais do que sermos irmãos, nós somos grandes amigos. Um carinho especial por ti, um exemplo de grande maçom, de pai, Tu és uma pessoa diferenciada que a gente tem um carinho realmente extremamente especial. E fico feliz por esse convite, falar um pouco sobre visão de futuro, do templo para o mundo, desmistificar realmente o que é maçonaria. Iniciar nessa na verdade, se fala muito hoje, né, de que maneira a gente tem que conversar com a sociedade, de que maneira a gente tem que conversar, né, com todos os entes, né, da própria sociedade e tentar, né, demonstrar e mostrar que há muitos valores que a gente comunga dentro da nossa ordem, que elas vão ao encontro, né, de coisas boas e que levem as pessoas e a sociedade à felicidade, né? Acho que isso é o ponto mais importante. Então, eu me sinto muito honrado de estar contigo hoje para a gente falar um pouco esse bate-papo, né, de conversarmos sobre, de uma forma geral, né, tranquila e leve sobre esse assunto. Nós muito mais acredito que sentimos que realmente pulsa em ti, corre no teu sangue a verdadeira maçonaria. E isto, a sua jovialidade, fundamentalmente, faz com que ele transborde a capacidade do seu conhecimento. Fico muito feliz, acredite. Muito obrigado novamente, irmão Troian. E acho que a gente poderia falar um pouco, né, desse título, né, irmão Troian, do templo para o mundo, né? E eu acho que isso é um ponto que a gente precisa refletir. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui esse podcast, que é como é que um maçom hoje, né, ele deve se apresentar para a sociedade, como é que ele deve conversar, né, com a sociedade e quem é a maçonaria, né? E quando a gente começa a tratar e conceituar, a gente percebe que primeiro nós somos seres humanos como qualquer outro, né, que nós temos as nossas fragilidades, as nossas expectativas, as nossas vontades, as nossas potencialidades, porém a gente busca na instituição o nosso aprimoramento, a nossa evolução, o nosso conhecimento em todos aqueles valores morais que tão bonitos nossos símbolos, né, nos passam a cada vez, a cada dia, e a gente tenta, né, para que esses valores morais eles sejam transformados em valores sociais, né? Perfeito. E eu acho que está aí o nosso desafio, né? A gente fala muito que um membro, né, um maçom, ele trabalha o seu templo interior, vamos dizer assim, né? Vamos usar a palavra templo, né? E quando a gente fala desse templo é justamente isso, né? É a gente buscar a nossa integridade, né? Evoluir na nossa integridade, sermos mais justos, sermos mais amorosos com aqueles que estão mais próximos da gente,
cultivar a nossa tolerância e a partir daí trabalhar todas aquelas coisas ruins que nós chamamos de vícios, né? Para que a gente se torne um homem mais adequado e isso possa irradiar de forma positiva a sociedade. O fato é que, como nós somos uma entidade muito antiga, né, irmão Troian, será que a gente pode dizer que depois a família, a maçonaria é a instituição mais antiga do mundo? Olha, eu acredito que sim, e há um dado até bastante pertinente da antiguidade dela, porque nós somos regrados basicamente por aquilo que ela nos ensina, claro que dentro dos templos. Sim. E esta visão daquilo que ela nos ensina é que nós queremos realmente aplicar. Na hora de antiguidade, eu diria assim que ela é quase que uma coisa conjunta, porque ambas caminham com o mesmo objetivo, e mais do que nunca agora. E eu acho que é por isso que a gente precisa, talvez nesse primeiro momento, deixar claro quais são os nossos objetivos, né? E eles são muito bem claros hoje para todo membro, que a gente precisa defender a nossa ordem propriamente dita, né? Porque se a gente trabalha com valores morais que são uns desses que a gente comentou agora, então a gente precisa sim ensinar, educar, aprimorar nesses valores morais, que tanto a gente percebe que estão sendo um pouco desvirtuados, a gente diz que estão faltando, mas talvez não há falta de valores morais, talvez o que a gente esteja deixando a sociedade como um todo é tentando conceituá-los ou tentando mudá-los para justificar talvez posturas que não sejam tão adequadas. Mas a gente pode dizer que a maçonaria hoje ela protege, além da ordem maçônica, protege a humanidade, protege a família, né? E principalmente, por que não o nosso país, a nossa pátria que nós vivemos, né? E se a gente trabalha nesta evolução, a gente precisa sair dos templos, né? A gente precisa deixar cada vez mais claro qual é a nossa finalidade junto à sociedade. É a capilaridade disso, né? Capilaridade. Acho que esse é o termo. E é por isso que tu fosse muito feliz, né? Quando tu coloca a visão de futuro do templo para o mundo. Porque, claro, para a gente trabalhar no mundo, para a gente trabalhar na nossa família, para que a gente seja referência de bons costumes, né? A gente precisa primeiro nos condicionar e trabalharmos para que a gente seja uma pessoa cada vez melhor, para depois, obviamente, a gente sair, né, para fora, né, dos nossos tempos. O fato é que se a gente perceber que o mundo hoje ele precisa de pessoas boas, né, cada vez mais, em função de todas essas situações que muitas vezes nós somos contaminados, né, e que nos leva à nossa degradação moral, a gente percebe que cada vez mais o mundo também precisa da gente como maçom, né? Então tudo aquilo que a gente aprendeu e vem aprendendo dentro de loja, a gente tem que ser capaz agora de transformar isso num valor social. Perfeito. Né? Então quando a gente fala em civismo, quando a gente fala em justiça social, quando a gente fala em trabalho, né, em condições melhores de vida, né, a gente precisa atuar, né, nisso tudo que está se perdendo, ou está se modificando a ideia conceitual desses valores, né? E mais uma vez eu te parabenizo, porque quando a gente fala do templo para o mundo, é que a gente precisa sim se comunicar de uma forma um pouco diferente, ou a gente se apresentar para a sociedade como pessoas que comungam e que trabalham para o bem comum. Eu sempre tenho dito uma coisa, meu grão-mestre Marcos, que a sociedade já foi secreta. Hoje ela é discreta, se tanto. Sim. Né? E mais do que nunca, essa participação, essa clareza perante a sociedade é fundamental para que nós tenhamos realmente uma vertente, né, a ser seguida por aquilo que nós aprendemos dentro dos templos. Por isso, do templo para o mundo. E o maçom, quando ele na verdade, ele é escolhido, né? Nem todo mundo que quer ser maçom vai ser maçom. Quem quer, muitas vezes não é. Não é. Claro que tem muito maçom que não entrou na maçonaria ainda. É verdade, né? É verdade. E que a gente não conseguiu identificar porque justamente por causa do perfil que se exige de um membro, né? Que nós chamamos de maçom, enfim. Mas o fato de tudo isso é que
A gente precisa, a gente está percebendo que por muito tempo, a gente terceirizou a nossa fala, né? A gente deixou que terceiros falassem por nós, né? Então hoje, muitas vezes, nós temos mais não maçons falando de maçonaria do que os próprios maçons que compõem a maçonaria. Muitos fakes, inclusive. Né? Muito fakes. Isso acaba, essa nossa terceirização da nossa fala, ela acaba fazendo com que, muitas vezes, a sociedade como um todo tenha uma ideia errada do nosso perfil. Perfeito. Né? Perfeito. E isso fragiliza a instituição, fragiliza seus membros e muitas vezes coloca em dúvida quais é a nossa verdadeira Os verdadeiros função, objetivos. né? Os nossos objetivos e propósitos. O fato é que a maçonaria, né, Montoya, todo maçom, ele precisa ser fraterno, mas nem toda fraternidade é maçonaria, né? Porque a gente pode dar um exemplo bem esdrúxulo, assim, bem, talvez, chocante, mas por que o bandido não é chamado de maçom, né? Se ele é fraterno entre eles, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer, porque quando a gente fala em fraternidade, a gente pode ter um viés um pouco diferente, né? Daquilo que a gente espera como ser aqueles homens, né? Que trabalham pela solidariedade, pelo bem comum, pela beneficência, né? Mas o fato é que isso, né, é uma verdade, né? Todo maçom ele é fraterno, né, de natureza, tá no DNA dele ser fraterno, ajudar. E aí a gente precisa conceituar o que é humanidade, né? O que é humanidade? É estar disponível para aqueles que comungam dos mesmos valores que a gente, que são valores morais positivos, e ter a capacidade de ter compaixão com, vamos dizer assim, com os necessitados, né? Então, quando a gente tem nos nossos objetivos esse padrão de conduta que a gente precisa melhorar a sociedade, a gente precisa melhorar a convivência humana, a gente precisa ter um mundo com uma paz social mais adequada, precisamos ser tolerantes, íntegros no que a gente faz, a gente está entregando para a sociedade pessoas de bons costumes. É porque a gente usa até essa palavra, né? Homens de bons costumes. A lapidação, né? Da pedra bruta. É, a lapidação, né? E isso exige uma educação, ensino constante. Então a gente espera que nas nossas células, que a gente chama de lojas maçônicas, hoje só para quem está nos assistindo, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no qual neste período eu estou como presidente, que a gente é chamado de grão-mestre, né, o presidente da instituição, até porque vai ter muitos que não maçons vão assistir esse podcast, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque hoje nesse guarda-chuva do Grande Oriente do Rio Grande do Sul nós temos mais de 260 lojas maçônicas, né? Aonde os irmãos eles se reúnem nessas lojas maçônicas. No Rio Grande do Sul, bem no Rio Grande do Sul, é bem colocado isso, né? Dentro do Rio Grande do Sul. E dentro dessas mais de 260 lojas, nós temos mais de 10.400 irmãos que semanalmente trabalham para o bem comum, né? E quando a gente fala e aí a gente pode fazer um panorama, por exemplo, para que fique a coisa um pouco mais clara, né? Dentro de uma loja maçônica, a gente aprende a ser justo, né? A gente aprende justiça, né? Nas suas diferentes formas, né? Só que nós, como maçons, precisamos tratar esse valor moral, que é a justiça, num valor social. Aí a gente vai para a justiça social, né? Como é que ela pode, na prática, né, ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, né, com respeito, com dignidade. E isso é maçonaria hoje, né? Isso que os nossos rituais, é isso que a nossa educação, nossa docência maçônica, ela nos proporciona. Nós contaminarmos a sociedade de coisas boas. Nós, na maçonaria, não somos contaminados pela sociedade, mas nós contaminamos a sociedade por coisas boas. Precisamos fazer isso. E há um quesito também em paralelo que disse que excesso de justiça vem simultaneamente ligado ao excesso de justiça. Sim. Daí o nosso grande trabalho nos templos, nas lojas, trazer para o mundo o que realmente a gente busca nessa justiça. E acho que um dos grandes desafios nossos em cima do que tu estás falando, meu irmão, hoje a gente vê uma polarização muito grande, né? Hoje a gente vê e percebe naturalmente, seja no nosso trabalho muitas vezes, né, na sociedade como um todo,
nós discutindo pessoas, né? E acho que uma das grandes, acho que objetivos hoje da maçonaria é a gente tentar elevar o debate, né? E tentar fazer com que as nossas discussões, as nossas fragilidades e as nossas dores, elas sejam debatidas com respeito no âmbito das ideias, né? Perfeito. E isso faz com que a gente tenha que nos aprimorar, né? Não é por nada que a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, né? Para nós isso é bem simbólico, né? Eu uso o inverso, mas tá bem. Né? nós usamos, né? Mas às vezes a gente precisa ser o comunicador de tudo isso, né? Claro A gente que precisa sim, comunicar isso de forma adequada. O fato é que hoje a gente precisa muitas vezes também falar a mesma coisa de formas diferentes, né? Porque nós temos, até dentro da própria maçonaria, encontros de gerações, né? Nós temos hoje, só para quem está nos assistindo, dentro do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul, nós temos maçons de 21 anos até maçons temos 45 irmãos acima de 98 anos, né? Então a gente tem um desafio bastante grande e a gente enxerga hoje a maçonaria não como uma instituição que tem choques de gerações, que trabalha com choques de gerações, porque quando a gente coloca a palavra choque de gerações, aí sim a gente não está querendo debater, não quer resolver os nossos aprimoramentos. E aqui a gente tem 2 situações bem claras em termos de idades bastante diferentes, experiências bastante diferentes, mas com lideranças bastante próximas nas áreas onde a gente atua, né, dentro do Rio Grande do Sul. E nós 2 somos exemplo disso. Isso, em outras palavras, a gente... O irmão está me chamando de velho, o exemplo é esse. A velhice não está relacionada com idade, né? Mas a gente tem que separar muito bem a sabedoria do conhecimento, né? Perfeito. E esse tratar, né? Porque muitas vezes a gente tem um conhecimento, mas às vezes a gente não tem a experiência da vida que necessita para tratar esses assuntos de uma forma mais adequada. E a maçonaria, ela nos oportuniza isso, né, irmão Troia? Claro que sim. O fato de a gente ter várias gerações dentro da maçonaria, ela nos oportuniza muitas vezes a acelerar essas experiências. Eu chamo de reoxigenação, né? Eu chamo de reoxigenação. E a maçonaria também é um vagão, é uma locomotiva, né? Enquanto os mais novos são aqueles que colocam fogo, a lenha no fogo, né? Os nossos anciões, os nossos irmãos experientes, eles conduzem essa locomotiva em cima, né, desse trilho dos nossos objetivos. E nesse mesmo viés é bastante interessante, porque nós temos dos 27 anos de idade aos 79 anos de idade, 73% dos nossos irmãos aqui do estado do Rio Grande do Sul, segundo a última estatística que eu vi, e 4% apenas tem acima de 80 anos. Sim. Ou seja, esse vagão, essa locomotiva que dizes, está trazendo muito bem a alimentação para esses que já fizeram sua parte, tem o seu legado, mas seguramente tem muito a aprender com os que estão vindo, em cima até dessa nova visão. Sim. Sabe que um dos grandes erros nossos da sociedade, né, e acho que também essa nossa conversa, ela é importante, porque o que a gente tem, né? A gente escuta muito falando, né? A geração atual, ela está totalmente perdida, né? A geração atual, ela se perdeu, não tem valores e tal. Quando a gente escuta isso, é uma dor muito grande, porque eu tenho uma filha de 13 anos e no momento que eu acredito que a nossa juventude atual, ela está perdida, está mostrando ao mesmo tempo a minha capacidade de criar filhos, né? E a maçonaria nos traz isso, né? Como que a gente pode aproveitar tudo aquilo que a gente aprende e a gente discute e debate para conduzir essas situações de uma forma diferente, né? Então, além de a gente ter uma raiz muito forte com a história da humanidade, nós também temos uma raiz muito forte com esses valores, né? Então, é importante a gente deixar bem claro isso, né? Que esses valores, eles são importantes para que a gente conduza diferentes situações de uma forma mais tranquila, mais serena, mais leve e que os nossos desafios não sejam considerados problemas, né? Isso é um ponto interessante. O errar, ele não pode ser considerado uma frustração, né? Mas um momento de aprendizado. Então, a maçonaria ela tem muito disso, né? É como a gente pode conduzir a nossa vida pessoal, nossa família, né? A nossa vida em família, nossa vida em sociedade, tentando que a gente seja pontes,
né, conexões de todas as coisas boas que a gente aprende, que a gente é ensinado, e isso seja transformado, né, mais uma vez na palavra bem comum da sociedade. Né? Penso que nessa sequência desse nosso primeiro podcast fica aí a perspectiva, ou enfim, o interesse e até o conteúdo de alguma coisa que o nosso querido grão-mestre possa colocar para os esclarecimentos de uma maneira geral. Perfeito. E eu vou tomar mais um pouquinho do teu tempo, Nossa. Porque nosso tempo, então, que é precioso, mas é tão gratificante essa nossa conversa, que é retomar um dos itens que a gente estava rapidamente conversando. Hoje tem mais não maçom falando de maçonaria ou dos maçons do que os próprios maçons. E aí se discute muito essa situação da política, né? E aí acho que é bom, nesse primeiro momento, esclarecer isso para quem nos assiste e está nos ouvindo também. Maçonaria não tem partido político, maçonaria não tem candidato político, mas nós temos valores, né? Então é bem simples. Educação não tem questão ideológica no meio, não tem partido. Segurança, não tem partido. Saúde, não tem partido. Melhoria de qualidade, né, da sociedade, não tem partido, né? E o maçom ele trabalha nisso. Quando a gente fala que a maçonaria fala de política ou ela participa da política, a gente tem que traduzir o que é política na sua essência. Nós não estamos trabalhando com a política partidária, com a política ideológica, mas a gente trabalha com aquela política, sim, onde a gente trata dos assuntos que são de interesse da sociedade e que venham melhorar a vida da sociedade, né? E isso é a nossa função, né? É a gente discutir a verdadeira política, é debater, né, todos aqueles itens e todos aqueles assuntos que de uma forma ou de outra vai melhorar, né, a convivência humana. Então dizer que a política tem partido e que, dizendo que a maçonaria tem partido e que a maçonaria tem candidato é justamente dissertar sobre um assunto que não é verdade, que vai de encontro aos nossos valores. Porque o que a gente discute, se é o bem comum, é tratar, né, todo ser humano com dignidade. Então, o que nós precisamos falar com a sociedade agora é justamente esclarecer isso, que nós fazemos política. Nós tratamos da política como essência, né, como valores, como melhoria, né, do bem comum, né, e não simplesmente a ideológica que muitas vezes querem deixar claro que a gente manipula a sociedade, que a gente manipula, enfim, autoridades para que a gente tenha benefícios individuais. Isso não é verdade. E quem coloca isso na sociedade são aqueles que não conhecem a maçonaria. Então, parabéns, irmão Troian, por esse projeto do Templo para o Mundo, visão para o futuro, porque desmistifica realmente as nossas ações e por isso, com certeza vai ter que ter um outro momento que nem esse aqui, onde a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, de assuntos um pouco mais específicos, para cada vez mais tranquilizar e deixar claro qual é a nossa função como agente atuante na sociedade. Parabéns, irmão Troian, espero que todos que estejam aqui nos assistindo possam seguir as redes sociais da visão de futuro, né, do Templo para o Mundo, né, as redes sociais e os meios de comunicação, que com certeza os próximos capítulos, os próximos momentos vão ser recheados de muita coisa boa e que vai nos, né, apresentar como agentes atuantes na sociedade. Primeiro, lhe agradecendo de coração e institucionalmente a sua brilhante participação e os esclarecimentos. Lembrando que esse podcast vai ter continuidade, certamente, e ouvindo essa convocação do nosso soberano grão-mestre, nosso irmão Marcos Bortolotto, fica mais ainda pulsante e na veia e a vontade de fazer em seguida o próximo, né? Então, por favor, não deixe de nos assistir. Se a matéria foi interessante, que eu imagino seja absolutamente interessante, e eu agradeço mais uma vez. Outras entrevistas, outros participantes haverão de trazer com a mesma eloquência e conhecimento isso que o irmão grão-mestre nos trouxe e seguramente aguardem o próximo capítulo. Muito obrigado.